Aqui eu comento sobre a questão do F5. Por quê? Porque os processos que são listados como funcionalidade SIGAN não são todos, né, as funcionalidades que existem no SIGAN que vão estar parametrizadas para poderem ser agendadas, tá? Então, são só aquelas tarefas que realmente não precisa de nenhum usuário ali operando. Então, por exemplo, a avaliação de cotações. O SIGAN ele tem uma parametrização ali para busca de fornecedores através da TG, ele já busca o contato, né, para quem ele vai enviar e-mail através do cadastro de empresa. A gente daí passa ali alguns parâmetros na hora de cadastrar o processo. Então, isso a gente define uma vez só e o sistema vai executar sempre a mesma coisa. A mesma coisa o MRP, por exemplo, né? Ele é uma rotina que faz o planejamento de materiais com base nos cadastros de materiais e nos parâmetros de materiais. Mas ele não precisa que o usuário tenha nenhuma ação enquanto ele está executando. Então, ele é uma tarefa, né, que pode ser agendada para executar automaticamente, certo? Agora, tem outras coisas, por exemplo, como notas de entrada, esse tipo de cadastro, né, ordem de compra, que precisa do usuário ali, né, para preencher valores, definir quantidades, fazer ajustes, precisar, revisar impostos, esse tipo de situação. Então, não tem como automatizar, né, através do gerenciador de tarefas, esse tipo de processo, tá? Então, por isso que os processos que ficam disponíveis como funcionalidade SIGAN, eles passam, né, pela aprovação e pelo desenvolvimento da área de produto, né, com base na análise de negócio, né, daquilo que realmente agrega mais valor para automatizar, tá? Eu sei que, se eu não me engano, recentemente, né, está sendo desenvolvido a valorização de estoque também, para ser disponibilizada como processo a ser agendado, tá? O MRP a gente já tem, e outro muito utilizado que a gente vai fazer um exemplo depois é a avaliação de cotações, tá? A aplicação, eu vou só voltar aqui, que geralmente a gente vai deixar como CG Web, que é o nome padrão para o serviço ali, né, que fica escutando na parte do servidor. Tá? Mas caso, por exemplo, se eu parametrizei o broker e eu mudei esse nome, né, eu botei como CG Web Prod de produção, eu tenho que lembrar de mudar aqui também. Tá? Então, depois que a gente cria, tá? Por exemplo, né, eu vim nessa tela, parametrizei dessa forma e confirmei. O sistema gerou ali para mim a avaliação de cotações, por exemplo. O que o sistema vai fazer? Dentro lá do agendador de tarefas do Windows, se a gente acessar, a gente vai ver que vai ter uma pastinha SIGAN, vai estar separada por módulo, e no módulo de compras vai ter uma nova tarefa ali, que vai ser essa avaliação de cotações que a gente criou, certo? E ela vai mostrar ali, né, qual a próxima vez que ele vai executar, quantas vezes ele executou, se está habilitado ou não. E se a gente ir nas opções dessa tarefa agendada, a gente consegue ver que o sistema passa, né, como parâmetro aquele nosso servidor de aplicação, e ele passa daí o nome, né, do CG Web, qual o número do programa que dentro do CG Web vai ser chamado e quais os argumentos, que seriam os parâmetros que são passados. Então a gente vê que basicamente o sistema automatizou isso, né, essa linguagem ali, ele fez através do SIGAN de uma forma que a gente conseguia entender certinho cada parâmetro que a gente precisava, mas por trás, né, o sistema criou basicamente uma linha ali de comando que é executada lá como uma tarefa através do próprio agendador de tarefas do Windows, certo?